E aí, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar 5 passos simples de selecionar uma ação, certo? Tem um intuito de fazer com que você erre menos, tanto na escolha dos seus próximos ativos, quanto na escolha do seu primeiro ativo, certo? É só um meio que você pode seguir de passo a passo. Na verdade, nós vamos avaliar aqui 5 indicadores, certo? E que você olhando esses 5 indicadores, você já vai ter uma probabilidade maior de sucesso, certo? Aí eu vou explicar também como você deve olhar esses indicadores, onde deve olhar, como deve consultar, certo? E como deve compará-los também, certo? Então vamos dar continuidade. É, eu escolhi a dedo aqui, certo? Tanto aqueles mais simples, quanto aqueles que terminam tendo uma relevância maior na decisão que você vier a tomar. O preço sobre o lucro, o retorno sobre o patrimônio líquido, certo? O grau de endividamento, a margem líquida, e se os lucros e as receitas são crescentes. Então, primeiro passo, o que é o preço sobre lucro? Este indicador dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar, certo? Ou seja, quanto mais alto ele for, mais caro está aquela empresa, certo? Quanto mais barato também, mais barato está aquela empresa. Quanto mais baixo, mais barato está aquela empresa. Porém, tenham cuidado com isso. Quando o PL está muito baixo, aquilo também pode indicar outros problemas com aquela empresa. Seja problema de governança, seja dívidas em excesso ou qualquer outra coisa desse tipo, certo? Não confundir com PL, porque PL é o patrimônio líquido da empresa, certo? E a forma simples de calcular aqui, você vai pegar basicamente o preço da ação e dividir pelo seu lucro por ação, certo? Mas o que é o lucro por ação? É o lucro líquido dividido pelo número de ações. Eu vou apresentar os slides aqui para dar embasamento teórico, para nivelar todo mundo, certo? E em seguida aqui nós vamos fazer uma seleção rápida de ativos de um determinado setor na prática, certo? Aí eu vou mostrar no vídeo como é que eu avalio na prática cada um desses indicadores. Mas esses slides aqui são essenciais para nivelar quem não tem essa informação ainda, certo? E o retorno sobre o patrimônio líquido, é ROI, né? É uma sigla do termo em inglês, Return on Equity, certo? Que significa o retorno sobre o patrimônio líquido. Ou seja, ele mede a capacidade que a empresa tem de agregar valor a partir tanto dos seus próprios recursos quanto dos recursos dos investidores, ou seja, dos acionistas. E é calculado dessa simples maneira aqui: lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Quanto maior, melhor, certo? Só tem um cuidado aí que no caso das holdings, esse indicador ele não é muito indicado para se avaliar não, porque ele sofre uma leve distorção aí, mas isso são assuntos para os próximos vídeos. Grau de endividamento. Indica se uma empresa está funcionando de forma alavancada ou não, certo? Como assim de forma alavancada? Ou seja, com as suas saídas, as contas que ela tem para pagar, maiores que as suas entradas, ou seja, o dinheiro que ela está recebendo, certo? Seja dos seus serviços ofertados, dos produtos vendidos, ou qualquer outra coisa aí que ela possa vir a vender, certo? Para gerar entrada de dinheiro. É calculado da seguinte maneira: é os passivos dividido pelos ativos. Ou seja, se esse indicador for maior do que 1, indica que a empresa está alavancada, certo? Por quê? Porque ela tem mais conta para pagar do que ativos gerando renda para ela de alguma forma, ou que poderiam gerar renda para ela de alguma forma. Existem outras maneiras mais precisas de detalhar e avaliar dívidas, certo? Porém, eu peguei o indicador mais simples e de mais fácil
entendimento, certo? Isso aqui você pode aplicar até na sua vida financeira aí. As contas que você tem a pagar e os ativos aqui seria seu salário ou seus lucros se você tem uma empresa, certo? Mas esse indicador resume bem, de forma geral, se a empresa está alavancada ou não. E o quarto passo é a margem líquida, onde basicamente ela mede o percentual do que restou após todas as deduções provenientes da operação da empresa, ou seja, para cada R$1, nesse exemplo que eu coloquei aqui, se a empresa tem uma margem líquida de 20%, quer dizer que para cada R$1 que ela recebeu, ela transformou aquilo em 20%, em 20 centavos de lucro, ou seja, 20% de R$1 é 20 centavos, ou seja, 20 centavos foi o que de fato ela conseguiu extrair de lucro, para uma margem líquida de 20%. E é calculado da seguinte forma: lucro líquido dividido pela receita líquida, e você multiplica por 100 ali só para ter o valor em percentual, certo? Basicamente é isso. Lucros e receitas crescentes. Por que esse indicador ele é importante? Porque ele indica se a empresa ela vem crescendo nos últimos anos ou se ela vem de alguma forma reduzindo tanto suas receitas quanto os seus lucros, certo? Então eu sempre gosto de pegar aquelas que têm tanto as receitas quanto os lucros crescentes, porque aquilo indica que a empresa de alguma forma ela vem crescendo, mesmo que seja uma taxa mínima, mas ela vem crescendo de alguma forma. Vale lembrar que esse indicador não expressa um retorno real, ou seja, o percentual que você vai ver lá neste indicador ele é o valor nominal, ou seja, ele não leva em consideração a inflação do período, ou essas outras coisas que depreciam o valor de alguma forma. É um número fictício que estimaria qual a taxa o investimento teria crescido se, somente se, os retornos fossem constantes, certo? Então, como ele é calculado facilmente aqui, eu trouxe até um exemplo que é no próximo slide, que é o valor final dividido pelo valor inicial, certo? Elevado a 1 sobre n, onde n é o número de período em anos. E você subtrai de 1 ali para ficar apenas com percentual nominal de rendimento. Um exemplo aqui. Se em janeiro de 2015 você aplicou lá em uma aplicação qualquer R$10.000, certo? Aí você foi sacar aquilo em janeiro de 2020, ou seja, 5 anos depois. E esse valor lá tinha R$13.500. Aí qual é a taxa anual composta deste investimento, dessa aplicação? De forma rápida aqui eu botei todos os passos, certo? Mas basicamente você vai botar aqui os 13.000, que é o valor final, dividido pelos 10.000, que foi o valor inicial, elevado a 1 sobre 5. 5 porque são 5 anos, certo? Feito o cálculo aqui, você vai chegar em 0,61, em valor nominal. Transformando isso para percentual, você tem aí que a taxa ficou em 6,1%. E o que isso significa? Significa que é como se a empresa tivesse crescido, né? Aumentado, seu investimento tivesse crescido aí 6,1% ao ano. Porém, isso não é verdade. Lembre-se que isso é uma média, certo? Pode ser que ela tenha crescido muito no primeiro ano e nos outros anos ter crescido menos ou até ter decrescido, certo? Lembre-se que isso é uma média. E vamos aqui para a prática, certo? Na prática, como você pode usar toda essa informação aí que eu passei nos slides. Eu utilizei esses dois sites aqui, tanto esse do Vicente Guimarães, que é um professor que tem inclusive canal no YouTube aí. Eu recomendo os vídeos dele lá, se quiserem ir assistir para ir adiantando umas coisas. Eu venho aqui em busca avançada, certo? Aí bem aqui eu vou selecionar alguns desses indicadores. Porém, eu não vou selecionar aqui, certo? Eu vou baixar a planilha. Aí apenas para não vir empresas que não estão sendo negociadas em bolsa, eu botei uma liquidez média diária de R$20.000. Isso quer dizer o quê? Que por dia, aquela empresa, aquele determinado papel,
ele tem que ser negociado pelo menos o volume de R$ 20.000 por dia. Isso quer dizer o quê? Se você tivesse R$ 100.000 para aplicar, a uma empresa que só negocia R$ 20.000 por dia, você levaria no mínimo aí 5 dias para conseguir comprar seus R$ 100.000 daquela empresa, certo? Então, esse valor aqui ele varia muito de perfil para perfil, depende dos seus montantes aí, do dinheiro que você aplica. Tem gente que usa isso aqui meio milhão, certo? Tem gente que usa 1 bilhão, então isso varia muito. Aí eu clico aqui buscar, certo? Aí ele vem uma lista de empresas. Mas antes disso, só para reduzir para um setor, eu vou pegar aqui energia elétrica, certo? Porque eu acho que todo mundo conhece uma empresa de energia elétrica, a conta chega todo mês de sua casa, você paga todo mês. Então é algo bem próximo assim da realidade de todos. Energia elétrica, liquidez média diária de R$ 20.000, buscar, certo? Aí ele me retornou essa lista. Eu venho aqui, clico nesse botão aqui, download, certo? Fiz o download, vou abrir, espera abrir a planilha. Como a gente está focado exclusivamente naqueles indicadores, eu vou deletar todos os outros, certo? Eu vou deletar todos os outros. Porém, eu recomendo que você avalie os outros indicadores também, certo? Mas só por questão de didática mesmo, como eu já botei o filtro de liquidez média diária aqui, eu já vou deletar também. Então, eu vou deixar o ROIC porque ele tem relação com o ROI, certo? Eu vou deixar a margem líquida e vou deixar a margem bruta. Eu vou deixar também esse P sobre VP, apesar de eu não ter falado dele, certo? Eu acho que aqui tá legal. Dá para dar zoom para todos visualizarem de forma clara, certo? O que é que eu faço aqui? Seleciono essas colunas, venho aqui em filtro, adicionei um filtro, certo? Essas colunas. Aí aqui eu começo a ordenar, certo? Eu não tinha botado lá um PL, eu vou botar aqui do menor para o maior. Primeira coisa aqui, eu vou eliminar todos esses que tem o PL negativo. Por quê? O preço, não tem como o preço da ação estar negativo, certo? Então, se o preço da ação não está negativo, o que está negativo aqui é o lucro. Então, eu não quero empresas com lucro negativo. Deletei. Certo? Aí vamos aqui ver também se está tendo crescimento de receita, de lucro nos últimos 5 anos. Vou deletar todos os negativos aqui também. Selecionei todos os negativos, excluir. Vou ver aqui os de lucro. Eu fui for da receita. De lucros aqui ainda tem mais 3 negativos. Venho aqui e excluir. Pronto. Primeira coisa que eu fiz aqui foi excluir todos os negativos, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui se tem empresas alavancadas aqui na lista. Selecionar do maior para o menor. Não tem empresas alavancadas, ou seja, todos os aqui estão com os ativos maiores que os passivos, dado este indicador, certo? Eu vou selecionar aqui do menor para o maior o ROI, certo? Eu vou usar 10%, certo? Mas isso varia. Inclusive, você pode fazer até o seguinte. Se você não tem noção de qual ROI utilizar, você pode fazer isso aqui. Selecionar a média. E todos esses ROIs que sobraram, certo? Vai a média aqui. Deu 17,1, certo? Lembrando que todas essas empresas da lista, pessoal, são de um mesmo setor. É sempre que forem buscar um ativo, comparar esses indicadores aqui, busquem comparar com empresas de um mesmo setor, certo? Não peguem o setor bancário, o setor elétrico e vão fazendo um filtro aí, eliminando as empresas. Não, comparem as empresas de um mesmo setor. Ou seja, tentando pegar as melhores empresas de cada setor. A menos que seu objetivo seja encontrar, sei lá, a melhor empresa da bolsa. Que todo mundo quer.
apesar de eu já adiantar que isso não existe, certo? Pronto, deu 17,1. Então o que é que eu vou fazer? Tudo que está abaixo de 17 aqui, eu vou deletar. Não vou nem olhar para a empresa, não quero nem saber quem é. Deletei, certo? Aí você pode fazer isso também para a margem líquida. Você vem aqui, média, seleciona aqui. A média aqui deu 22,9. Então vou ficar só com as que tem margem líquida superior a 22, certo? Ou seja, eu vou botar aqui do menor para o maior. As que não tem margem líquida superior a 22, eu vou deletar também. Deletei. Certo? Aí, lembram? Esse indicador diz respeito. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Esse indicador aqui diz respeito ao grau de endividamento da empresa. Esse ao crescimento das receitas, crescimento dos lucros, certo? Retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto maior isso aqui, melhor. Quanto menor isso aqui, melhor. E quanto maior isso aqui, mais margem líquida ela tem. Por que uma margem líquida alta é bom? Pensa o seguinte, você tem vários concorrentes no mercado, certo? Por exemplo, essa empresa aqui ela tem 55% de margem líquida. Isso quer dizer aqui que para cada R$1, certo? 55 centavos vira lucro. Enquanto essa empresa aqui, para cada R$1, 23 centavos vira lucro, certo? Então, qual dessas empresas você acha que passaria melhor por uma crise, por exemplo? Que tivesse que reduzir suas margens porque o povo não pagou a conta lá de energia ou coisa desse tipo. Entendeu? Então, as melhores empresas aqui seriam as maiores. Então, qual desses você poderia usar que tem o maior peso, certo? Qual deles tem o maior peso? Aí isso aí vai depender dos seus critérios, certo? Por exemplo, se você estiver procurando a empresa mais descontada, digamos assim, você vem aqui e ordena pelo PL. Aí essa empresa aqui é uma só, certo? Essa empresa aqui também é uma só. Deixa eu botar outra cor para dar diferença. E essa empresa aqui é uma terceira empresa. Ou seja, aqui a gente só tem 3 empresas. Então, eu acho que é um número bom para um estudo inicial, certo? Aí, nos próximos vídeos, eu vou mostrar o que eu faço a partir daqui, certo? Ou seja, o que eu iria olhar em cada uma dessas empresas. Lembrando que aqui a gente fez tudo isso em cima dos indicadores, e esses indicadores aqui eles refletem normalmente o último resultado da empresa. Como a gente está numa crise agora, se algumas dessas empresas aqui que a gente deletou da lista já tiver lançado o resultado, pode ser que a gente tenha removido ela daqui injustamente, porque essas empresas aqui pode ser que ainda não tenha lançado o resultado, certo? E não tenha sido reduzida aí seus indicadores. Então, eu gosto de analisar também de forma histórica. Aí eu uso esse site aqui. Por exemplo, ali, uma das empresas ali foi a Lupar, certo? Vamos aqui pesquisar a Lupar. Tá aqui a Lupar. Aí eu vou procurar aqueles mesmos indicadores que eu falei no começo do vídeo, lá no slide, que foram os mesmos indicadores que eu utilizei para filtrar as empresas aqui, certo? Eu vou procurar esses indicadores aqui na plataforma. Eu venho aqui indicadores qualitativos, que diz respeito à qualidade da empresa. Minha internet está muito lenta, mas então fé que ela vai conseguir carregar essa informação. Deixa eu clicar aqui. Por quê? Porque eu estou vindo nesse site? Porque muitos daqueles indicadores, como vocês viram, são calculados baseados nos resultados, certo? Ou seja, as empresas elas são obrigadas a lançar os resultados trimestralmente, a cada trimestre. Então, no ano são lançados 4 resultados. A maioria desses indicadores aqui, com exceção de alguns, eles levam em consideração o último resultado para fazer o cálculo, certo? Ou seja, aqui
Pode ser que esse indicador aqui naquela plataforma ele tenha pego só o preço lá da ação, certo? E dividido pelo lucro referente ao último relatório. Por que é bom você saber calcular os indicadores? Justamente para você fazer o seu cálculo, certo? Você pode pegar lá, sei lá, os últimos anos e calcular o seu próprio PL, certo? Ou seja, seu PL baseado em mais tempo, certo? Abriu aqui, pronto. Aí eu venho aqui, aí eu vou analisar os mesmos indicadores, por exemplo, o ROI. Aí eu vou ver se esse ROI aqui, que ele está dizendo, a Alupar tem um ROI de 21,7. É realmente algo dessa empresa ou foi algo não recorrente? Se você ver aqui, o ROI na média aqui, ó, da Alupar, está na casa dos 10%, certo? Está na casa dos 10%, ou seja, esse ROI aqui, porque está o dobro. Aí você pode ir ver se pode ser que essa base aqui esteja desatualizada. Ó, veja que o último resultado aqui que está é do último trimestre do ano passado, de 2019, certo? E pode ser também que as plataformas estejam calculando de forma é, diferente, certo? Mas olhem sempre o histórico, porque por isso aqui vocês vão ter uma base, ou seja, esse ROI aqui que a gente já tinha filtrado acima dos 21 já é algo inédito aqui, baseado no histórico dela, que a gente acabou de ver, para essa empresa, entendeu? Se ela vai sustentar isso nos anos seguintes, aí já é outra questão, certo? Aí você vai avaliando os outros indicadores, a questão do PL. Tá aqui o PL. Ó, o PL realmente veio caindo, está num dos menores do PL. No histórico da empresa, ou seja, com relação ao histórico desta empresa, comparando ela com ela mesma, ela está no dos menores PL da história, certo? Ou seja, isso poderia indicar para você que ela está barata com relação a ela mesma. Mas isso tudo tem que ser analisado mais a fundo. Tem que tentar entender o porquê ela está com um PL desse tamanho, certo? Em vídeos futuros a gente vai se aprofundar mais nesses detalhes, certo? Mas basicamente é essa forma que você poderia aplicar esses indicadores aqui que foram apresentados, certo? Nesses 5 passos aí. São 5 indicadores que você pode dividir em passos. PL, ROI, grau de endividamento, margem líquida, lucros e receita líquida. Você fazendo isso, o mínimo do mínimo. Eu, quando comprei minha primeira ação, não sabia nem o que era nenhum desses aqui, certo? Eu simplesmente comprei a ação porque eu conhecia a empresa e a empresa tinha mais de 100 anos na bolsa. Eu disse, não, a empresa está há 100 anos aí, eu conheço ela, ela não vai fechar não. Fui lá e comprei. Eu nem tinha conhecimento disso. Se você fizer só isso para selecionar o seu primeiro ativo ou o seu segundo ativo, não importa, você que está começando agora, a chance de você errar já vai ser muito inferior comparado a eu quando comecei, certo? E é isso aí, pessoal. Boa sorte. Em vídeos futuros a gente detalha mais.